Graça e paz, povo de Deus, é com muita alegria que nós estamos dando início ao nosso 6º episódio podcast Igreja Fé e Milagres. Como tenho dito todas as vezes, o nosso intuito é propagar o nome de Jesus e o torná-lo conhecido. E hoje, como sempre tenho dito, eu tenho pessoas mais do que especiais para junto comigo compartilhar da grandeza e das bondades de Deus. Um casal jovem, bonitos e muito abençoados. Tenho o prazer de receber comigo os nossos líderes jovens e eu quero apresentar a vocês, seja muito bem-vindo, Moisés Moraes e Carla Caixeta. Que Deus vos abençoe. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Amém, meu pastor. Muito obrigado pelo convite. Nós que ficamos muito felizes por essa oportunidade que o Senhor nos dá de falar algo tão importante que é sobre a nossa juventude e por tudo que o Senhor tem feito sobre nós através dessa igreja. Amém. Obrigada, pastor, pelo convite. A paz do Senhor a todos. É com muita alegria, que nós estamos aqui hoje e vamos traçar, da melhor forma esse caminho juntos, com a juventude. É uma alegria receber vocês aqui no podcast, sempre à vontade, sem cortes, tudo no espontâneo. Pode ficar em paz, vocês estão em casa. E hoje eu acredito que nós iremos realmente traçar um podcast muito produtivo, assim como tem sido os anteriores, porque nós iremos falar sobre juventude. E esta grande responsabilidade o Senhor escolheu sobre vocês dois. E eu quero, antes de começar aqui o nosso bate-papo, pegar um versículo que está registrado na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 14, onde João ele vem dizendo assim: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Há muitos anos eu conheço esse versículo e todas as vezes que eu paro para meditar nele, eu sei da dificuldade que os jovens sempre enfrentaram nesta idade de juventude. Porém, a Bíblia ela vem nos dizendo que os jovens não são fracos. A Bíblia vem nos dizendo que os jovens são fortes. E vocês dois estão à frente da nossa liderança e, por sinal, fazendo uma bela liderança, cuidando de jovens, auxiliando, amparando. E eu quero, assim, que Deus venha usar vocês de uma maneira especial, com base no que nós estamos vivendo na igreja, com aquilo que está escrito. Eu quero que vocês, primeiramente, contem para nós, como que surgiu este chamado de liderar a juventude no coração de vocês dois. Amém. É engraçado dizer que antes de assumir esse chamado, a gente já estava na juventude. Andando com os jovens, fazendo essa caminhada com eles, em alguns acampamentos. Mas esse chamado, ele veio através de uma palavra que a gente recebeu em João Pinheiro. A gente até então, há 2 anos, foi em João Pinheiro, um acampamento lá. E a gente entre amigos, conversando, até então tinha o Tom como liderança dos jovens. Só porque o Tom tinha um chamado para ir para a Alemanha. Então a gente não tinha mais quem assumir. Então a gente veio com essa palavra de João Pinheiro que por que vocês não assumem a juventude? E a gente ficou com essa palavra em nós, a gente veio de lá para cá com muito trêmulo, mas com muito temor. E chegando aqui a gente passou essa palavra para o Tom. E ele até estava aqui então na obra, estava em obra ainda. A gente comentou com ele: Tom, o que você acha da gente assumir a juventude da igreja? Ele falou: eu esperava isso de vocês, que eu já estava em oração e eu sabia que era vocês que iam assumir. Então já tinha no coração do Tom esse desejo que a gente assumisse a juventude da igreja. E até então a gente acompanhou ele durante todo o período, e a gente sugou o máximo que a gente pôde do Tom. Como ele já teve experiência com os jovens, a gente puxou o máximo que a gente poderia dele. E foi até então que a gente
assumir a juventude. Então a gente já passou para o Senhor esse desejo do nosso coração e de pronto também o Senhor já deu esse cargo para nós, então essa responsabilidade para nós e deu o aval e estamos aí até hoje. Já faz 1 ano que a gente assumiu a juventude e é isso. Carla, eu sei que você, o Moisés, tem muita responsabilidade, principalmente com as coisas de Deus. E quando vocês receberam esta palavra lá em João Pinheiro, naquele acampamento, vocês receberam na mesma proporção de alegria ou ficou temerosa da grande responsabilidade? Como que foi isso no seu coração? Sim, estávamos lá, né, como foi dito pelo Moisés, numa roda entre amigos. E assim que surgiu essa conversa, já me veio aquele temor, né? Eu falei, meu Deus, Deus me escolhendo para um chamado tão grande como isso, né? Que seria liderar a juventude. Eu me lembro também que o caminho todo na volta eu vim chorando assim, não sei se desespero, temor, alegria. E assim, o principal, a gente chegou e falou assim, não, vamos passar isso adiante, que não pode ficar só entre nós dois, né? Foi aí que a gente teve essa conversa com o Tom, com o Senhor. Eu fiquei muito feliz e com muito medo, muito temor, né? Porque a gente assumiu uma juventude dessa, a gente sabe que não é fácil, tem seus desafios, mas muito me alegrou o coração e estar junto com Moisés facilita bastante. Uma coisa muito importante, Moisés, que vocês disseram aqui, é que antes de liderar, vocês já eram envolvidos com os jovens. Então, eu acredito que, até mesmo por ser um casal jovem, mas vocês gostavam de estar junto desse movimento e vocês sempre servindo ao Tom. Né? Naquele tempo, nós não tínhamos uma proporção como hoje, nós estávamos passando por uma reforma na igreja. E eu estou perguntando para vocês, dá a entender que quem nos ouve, que eu já sei da história, mas eu estou falando de particularidade. E o fato de vocês serem envolvidos, porque quando uma pessoa ela vem para a igreja, a maioria das pessoas pensa assim, não, meu lugar é aqui, eu vou sentar aqui no banco, vou assistir o culto e vou embora. Mas quando o cenário começa a mudar de um ouvinte para um líder, eu acho que as coisas começam a dar uma engrossada, né? É verdade, pastor. Até porque no início, quando a gente assumiu esse ministério, veio aquela responsabilidade. E agora? Como vai ser? Então, por muito tempo, a gente até deu uma aquietada. Vamos ver se é isso mesmo. Mas Deus já tinha colocado isso no nosso coração. E verdadeiramente, Deus tem feito maravilhas nesse ministério de jovens. Deus tem grandes coisas, a gente tem recebido palavras que essa igreja ela será muito cheia de jovens. A gente tem uma palavra muito poderosa da parte de Deus, que essa igreja será muito abençoada por muitos jovens. E a gente tem visto isso, o que está acontecendo nos últimos tempos aqui. Muitos jovens chegando, alguns falando do escuto de jovens, outros talvez até por curiosidade, vindo para ver se realmente é isso. E tem sido pego aqui, graças a Deus. E na verdade, como líder de jovens, Carla, você tão jovem também, né? Se coloca na posição de mãe, né? Porque tem muitas moças aqui que faz parte do Ministério de Jovens que acaba tendo o seu colo para se aconselhar. E a liderança, seja ela de qual é o ministério, é muita responsabilidade. E como que você se sente quando uma moça, que talvez vai ter a mesma idade sua, vem se aconselhar contigo, sabendo que você tem algo de Deus para curar aquele coração? É forte, né? Muitas vezes eu me peguei nessa situação, né? De ter alguém para conversar. E quando eu sinto o amor delas, assim, vindo compartilhar comigo coisas tão pessoais, eu falo assim, é só pela graça de Deus mesmo, porque Deus tem nos dado, né, sabedoria, e eu vejo, assim, que a cada dia eles têm confiado mais em nós, e isso me alegra muito, e eu fico imaginando, Deus também tá muito feliz com isso, né? E eu me vejo nelas, porque muitas vezes, como o senhor disse, elas vêm até nós, às vezes, para desabafar, contar algo que eles não queiram compartilhar com os próprios pais. E isso faz da gente ter uma intimidade maior, né?
E gera ali uma confiança, uma intimidade, e eu creio que Deus está fazendo muito no nosso meio através disso. Porque, na verdade, vocês dois sempre foram muito envolvidos em tudo que a igreja promoveu. Vocês é um casal de bastidores que sempre foram aqui auxiliadores em tudo, mas eu lembro quando eu fui tendo as primeiras oportunidades na minha conversão de um membro de banco a um pregador. E quando eu tive a minha primeira oportunidade, eu passei 3 dias muito mal, porque eu sabia que naquele dia eu seria o responsável por trazer uma palavra para a igreja. E naquela época, a igreja que eu congregava, ela tinha mais ou menos 20 membros, mas dentro de mim parece que eu ia pregar para uma multidão. E teve muitas coisas, como vômito, dor de cabeça, náusea, dor de barriga. Meu Deus, hoje é eu, e emoção, e adrenalina. E assim, como eu conheço muito o caráter de vocês dois, que nunca invadiu o espaço de ninguém, vamos falar mais um pouco o que é sair dos bastidores e vir para a linha de frente para assumir um departamento, um ministério desafiador como o dos jovens. Vou fazer só pergunta fácil, Moisés. Pastor, não tá fácil isso. Mas realmente é desafiador, porém é gratificante. Quando a gente vê os jovens querendo envolvimento, querendo estar junto com a gente, e diante de tanta coisa que o mundo está oferecendo e eles estão buscando esse caminho, isso é muito importante. E saber que todos os sábados a gente tem essa responsabilidade de estar com eles, lidando e buscando algo do Senhor para trazer para eles, também nos traz uma grande responsabilidade. Falar de Jesus é muito bom. E falar de Jesus para jovens que hoje estão num mundo tão conturbado é melhor ainda. E principalmente quando a gente vê jovens se quebrantando, chorando na presença do Senhor, isso é mais gratificante. A gente se envolve realmente com eles. E com certeza, Carla, isso deve ter gerado em vocês, além de uma responsabilidade maior, porque responsáveis vocês sempre foram, mas uma responsabilidade maior de ter uma vida mais profunda com Deus, eu creio, né? Isso é verdade. Eu me lembro que muitas vezes no início, né, quando surgiu esse chamado, né, vamos lá conversar com o pastor, eu me lembro que muitas vezes eu tentei me afastar, né? Mas a gente vê que no decorrer do tempo, essa intimidade, esse relacionamento, essa busca, jejum, oração, ela tem que ser constante nas nossas vidas, porque se um jovem vem se aconselhar com nós precisamos dar uma direção para esse jovem. Então, a cada dia a gente vê a necessidade de estar buscando mais, conhecer mais, relacionar mais. E muito me alegra, porque o Moisés falando do início, né? Eu lembro que quando a gente começou, estávamos ali oscilando, né? Entre 20 jovens. E hoje eu me recordo aqui que no nosso último culto, nós tivemos mais de 50 pessoas. Então a gente vê que todo o esforço está valendo a pena, que Deus está conosco a todo momento. E é só felicidade. Existe um ditado popular, né? Eu acredito que todos que estão nos assistindo conhecem, que o saco vazio não para de pé. Assim é o líder que é vazio. Um líder vazio que não relaciona com Deus, além de ele não ter um equilíbrio pessoal, ele também não tem algo para passar. E eu me lembro aqui de algumas coisas, quando nós conversamos, que eu falava assim com vocês, olha, vai ser muito importante o relacionamento de vocês com Deus ser mais profundo, porque muitos jovens virão até vocês como sendo a última porta para socorrer. E vocês vão tratar eles com muito amor e com muito carinho, com muita ética, com muito sigilo, porque liderança, aquilo que ouve, não propaga pela frente, né? E para a glória de Cristo, como tem fluído. Por exemplo, nós começamos com 20, o último culto mais de 50, porém o nosso acampamento... Chegamos a 130. 130 inscrições. Se for contabilizar isso, Moisés, e nós não vamos trabalhar com calculadora, nós tivemos um salto exorbitante
Agora, nós não fizemos um acampamento festivo para atrair uma juventude por aquilo que até o mundo oferece. Nós fizemos um acampamento regado em cima de jejum, de oração, de compromisso e organização. E, no entanto, a manifestação da glória de Deus nos 4 dias de acampamento, ela foi tremenda. Inclusive sobre a vida até das crianças que foram acompanhando seus pais. E a gente viu também, pastor, detalhe de todos os pregadores. Como a palavra fluiu, como a palavra foi alinhada, como parece que uma ministração encaixou dentro da outra. Foi algo sobrenatural que a gente viveu. E como o senhor falou, a gente não estava ali com um momento festivo. A gente até decidiu, até com o senhor, sobre questão de festas dentro do acampamento. Nós não queríamos isso. Até para não quebrar o que a gente construiu. E diante de tanta palavra maravilhosa que foi ali ministrada, foi falada ali, e que Deus usou grandemente os homens de Deus que ali tiveram, e mulher também. Então nós não poderíamos fazer isso. E nós também, dentro de nós, Deus já tinha incomodado a gente para não estar fazendo isso. Alguma festa, alguma coisa que ia negativamente contra a palavra de Deus. Então acho que Deus nos mostrou a fidelidade com a juventude, a fidelidade conosco, sobre esse ministério tão importante que é a juventude da igreja. Porque se hoje, Moisés e também Carla, se nós quisermos encher a juventude para que eles sejam vazios, é uma coisa muito fácil. Mas eu sei que desde o início, desde que nós começamos aqui na igreja, com outros líderes de jovens, nós sempre deixamos claro que nós iríamos priorizar, primeiramente, a palavra. Segundo, transformação dos jovens. Porque talvez as pessoas podem pensar assim, mas é fácil colocar 50 jovens numa igreja, é fácil levar 130 jovens num acampamento. Não, nós estamos falando de uma igreja que tem pregado a verdade, tem confrontado, uma igreja que tem batido contra o pecado, mas levado ao amor de Deus. Então eu acredito, e você tem autoridade para falar sobre isso, porque você sabe do alimento que vocês têm dado aos nossos jovens. O que eles têm ouvido de vocês aqui nos cultos? Isso é verdade. Nossos cultos, né? E é uma coisa que eu falo, o ministério de jovens não é somente eu e Moisés, né? A gente tenta envolver eles ao máximo, até para não começar a dispersar e ir para coisas do mundo, assim, a gente envolve eles. E o alimento que está sendo, né, ali derramado sobre todos, vem, né? Vem pela liderança, a gente anda muito com o Senhor, né? E isso a gente está transmitindo para os nossos jovens. E a gente vê que dia após dia eles vêm compartilhar, olha, hoje eu estava fazendo um devocional assim, hoje eu aprendi isso. E a gente vê que está tendo, assim, um relacionamento mais firme. Eu creio que nesse um ano, né, nós estamos aqui à frente do Ministério de Jovens, eu creio que Deus está levantando muitos evangelistas, profetas ali, pastores, e eu creio que Deus vai continuar fazendo muito mais no nosso meio, porque é isso que nós estamos buscando, né? Então, é tirar do mundo e colocar aqui, e é isso, derramar na presença de Deus mesmo. E uma coisa muito importante também que eu vejo, e eu sempre vou usar essa palavra importante, é o amor que eles têm por vocês. Mas também, dentro disso aí, nós entendemos a lei da semeadura. Tudo que planta, colhe. Então nós podemos dizer, Moisés, que vocês dois têm realmente derramado amor sobre essa, falar a linguagem de vocês, sobre essa galera aí, né? Essa galera jovens, esse povo aleluiado, né? E muito me emociona quando eu vejo que os nossos jovens, eles andam bem vestidos, eles não têm usado linguajar que fere a santidade de Deus, que fere os princípios familiares. E tudo isso, claro, tem todo um histórico, berço familiar e tudo, mas também tem a influência da liderança e da igreja sobre a vida deles. Além do amor, né, pastor, que tem sobre eles, sobre as nossas vidas, também tem o respeito, né? Eles olham, como o senhor disse, eles olham para nós como respeito, como autoridade sobre a vida deles.
E sobre o que o senhor está falando, sobre vestimenta, isso eles vêm através da gente também. Porque a gente não vem para constranger, a gente vem para mostrar que somos diferentes mesmo. Então, eu acho que eles têm buscado isso também. E nós temos, como liderança, temos sido referencial na vida deles, né? Eles têm buscado algo melhor de Deus para a vida deles, é claro. Até mesmo porque nós não ministramos aqui na igreja usos e costumes, né? Proibições e tudo. E você foi muito feliz na colocação sobre ser o exemplo para eles. Até mesmo porque, às vezes, nós nem iremos entrar nesses assuntos aqui, mas quando uma moça, por exemplo, um rapaz se veste de maneira vulgar, ele está demonstrando o tamanho da ferida que ele tem na alma. E é onde vocês entram com um abraço, amando e se ofertando a eles com um ombro, um peito amigo para ouvi-los, porque nós sabemos que os desafios são muitos e um deles é acolher todos. Acolher todos. E sabe outra coisa que aqui falando com vocês, é também uma fonte de inspiração, é que quando nós estamos ainda falando sobre como surgiu o chamado, né? É que quando a gente obedece o que Deus tem, não há empecilhos. Por quê? Vocês dois são empresários, tem a empresa de vocês, a Refinato, que é uma empresa linda que fez toda a nossa decoração aqui, né? E o dia de vocês é muito corrido, mas não foi impedimento para assumir um grande ministério na igreja. Fala sobre isso. O que é ser um empresário, um casal de empresários, com uma agenda muito arrochada no dia a dia, porque o que vocês trabalham é uma área exigente, que é móveis planejados, requer todo um cuidado e ainda está na igreja em todos os cultos e ainda lidera um grande programa. É tudo isso. É tudo isso. Sim. Obrigado. Também E quando esse chamado surgiu, pastor, e a gente disse sim, então realmente a gente queria o sim para ele. A gente queria fazer algo diferente por essa juventude. E eu creio assim que a empresa também não pode ser empecilho. A gente tem o nosso dia corrido, trabalhamos, cumprimos o nosso horário, cliente, funcionário, cumprimos todo, pastor também, da igreja, small, expressão. E estamos aqui, não tem para onde correr. A gente assumiu o ministério, vamos fazer com excelência, para que pessoas jovens sejam mudadas. E é isso que a gente quer, mesmo diante da correria, diante das exigências, diante de tudo que tem ocorrido, né, nesse mundo aí, a gente disse sim ao nosso chamado. Se a gente veio de João Pinheiro com esses desejos no nosso coração, então é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer com excelência e buscar sempre a excelência. Em algum momento, Carla, você observou que atrapalhou a empresa de vocês em alguma área do departamento que vocês lideram ou o diaconato que vocês são assíduos, ou a empresa foi uma melhoria? Isso. Pelo contrário, né? De forma alguma não veio atrapalhar. E à medida que nós fomos nos envolvendo mais com o ministério, nos dedicando mais, a gente viu que a empresa foi só crescendo, né? Só o raio. E nisso a gente vê tudo à mão do Senhor sobre nós, né? Porque nós falamos, não, nós não vamos deixar a empresa e nós não vamos deixar o ministério de forma alguma. Então nós vamos servir os dois com excelência. Mas em momento algum, nenhum interferiu no outro e a gente consegue, né, lidar assim muito bem com os dois. Trabalhando em todos os ambientes, espiritual e natural. Eu achei muito bonito quando eu vi vocês organizando o acampamento, aquela correria, e põe carro na estrada e pega botijão e leva coisa e traz coisa. Eu lembrei de quando eu estava começando com a Estela, nosso ministério, lá na outra igreja que nós participávamos e liderávamos coisas. E é uma correria que cansa, fadiga, mas ela é muito gostosa. Quando eu vi vocês, o carro novinho no barro, eu falei, ô Jesus, é isso aí mesmo, ele está no caminho certo. E com certeza o Ministério de Jovens é uma ponte para o Ministério Pastoral, né? Porque eu acredito naquilo que Paulo diz,
E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Por quê? Hoje existe ainda, eu não vou citar só na nossa igreja, mas no meio da igreja, pessoas que ainda têm coragem de falar assim, não, eu não posso agora, tem muita coisa. Mas lendo a Bíblia, Moisés, eu descobri que Jesus gosta muito de quem é muito ocupado. Você concorda que o carro apertado é que canta? É isso. E é isso mesmo, pastor. Colocar o carro, né, à disposição do reino, é isso. O carro não é meu. A gente conseguiu ele, graças a Deus, Deus abençoou ele, mas ele está para servir o reino. Eu não tenho um carro que é meu, né? Ou exclusivo, ou não é uso exclusivo, tem até um adesivo da juventude. Eu sei nem. Tá aqui, né? E é isso, e quando a responsabilidade vem, a gente tem o que fazer. E diante de toda a correria, a gente vai fazer cumprir com eles, usando carro, usando empresa, o que precisar a gente vai fazer para se cumprir o projeto. Até mesmo porque nós cremos, né, Carla, que na escola de guerreiro não tem hora de... Só vai, né? E para quem não conhece esses dois, quando chegaram na igreja, todo tímidozinho, retraído. O nosso líder de jovem tem até figurinha dançando. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer. Então nós estamos aqui ouvindo Moisés Moraes e Carla Cacheta sobre como surgiu o chamado de liderar o Ministério de Jovens Fé e Milagres, ou Juventude Fé e Milagres. Mas agora eu quero fazer para vocês uma pergunta que nós vamos gastar tempo nela. Quais os principais desafios de liderar jovens em um tempo tão difícil como que nós estamos vendo, que o pecado está tão aí à porta de todos? Pergunta fácil. Quando der essa ajeitada na cadeira... Realmente é desafiador, né, Márcio? Eu sei que tem muitos desafios, mas nós podemos enumerar alguns. Realmente é muito desafiador. E o mundo realmente oferece muitas coisas boas. E a cada dia, a gente quer mostrar para ele que para eles, estando dentro da igreja, buscando algo maior diante de Deus, é bem melhor do que estar buscando as coisas do mundo. E a gente quer esse envolvimento deles, mostrar para ele que as drogas, as bebedeiras, as coisas do mundo não oferecem nada. Fornicação. A gente quer mostrar para eles que isso não oferece nada de bom para eles. Isso vai ser passageiro para a vida deles. A gente quer algo maior para a vida deles, quer que eles busquem o reino dos céus. E eles são envolvidos conosco aqui, a gente vai envolver eles mais ainda. E realmente é muito desafiador. Mas a gente aceitou o desafio e vamos para cima. Carla, você acha que... Nós vamos falar de uma maneira que todos vão entender. O principal desafio de um jovem hoje é o mundo? Acredito que sim. A gente estava vindo, né, conversando, eu falei, Moisés, para você, né, qual que é o maior desafio? E realmente a gente chegou nessa resposta, que o mundo lá, ele oferece várias oportunidades. E o nosso papel aqui, né, como líderes de jovens, é falar, né, sobre o que nós estamos em busca, que o nosso alvo não é as coisas do mundo, e sim Cristo, né? Acredito que a forma como a gente lida com eles é a respeito de, literalmente, abandonar o pecado, né? E viver, assim, para Cristo mesmo. Então, eu acho que o maior desafio que nós temos hoje dentro da liderança, né? Dentro do Ministério de Jovens, é realmente as coisas que o mundo oferece lá fora. E o mundo é muito ousado naquilo que ele mostra, né? O mundo é muito ousado. Muitos aqui já ouviram isso, eu vou repetir, aproveitar o gancho, eu creio que é oportuno. A minha primeira única viagem missionária que eu fiz fora do país foi no Quênia, na África. E na África eu não vi uma pessoa mal vestida ou de sensualidade. Quando eu pisei no aeroporto de São Paulo, a primeira coisa que eu pude observar foram pessoas
em um ato de sensualidade. E nós não estamos aqui para difamar ninguém, para expor ninguém. Mas para um jovem, quando ele depara com essa sensualidade que o mundo está oferecendo, com uma facilidade de uma internet através do aparelho celular, eu acredito, Moisés, que se ele não estiver muito bem resolvido em Deus, esse mundo traga ele. Sim. E a gente tem falado muito, pastor, sobre, nas nossas ministrações aqui com os jovens, e até no amarramento, a gente procura, em máximo, para eles ir prestar atenção. Você está tirando 2 horas do seu tempo para adorar o Senhor. Então a gente procura falar com eles. Desligue seu telefone. Vamos focar aqui no que está acontecendo. Não precisa de você... Todo mundo já sabe que você está aqui na igreja. Então a gente procura tirar o celular deles. Pelo no mínimo desligar por esse momento aqui. E é claro que o telefone tem sido algo que dispersa. E muitas vezes a gente, como diácono, tem acompanhado isso. A gente vê algumas coisas dentro da igreja, até os adultos. Sim. Então a gente quer trazer isso por esses jovens. A hora que eles chegarem a ser adultos, eles falam, peraí, vou deixar meu telefone em casa, vou deixar meu telefone no carro, porque isso aí pode trazer algo até constrangedor. Uma hora que ele lava um aplicativo, alguma coisa, algo pode constranger perto de outra pessoa. E a gente tem batido muito nessa questão sobre o celular. Até os usos e costumes, usa com excelência, com moderação. Faça uso dele, mas por coisas agradáveis. Não gaste seu tempo usando e perdendo com o telefone. Até na minha administração lá que eu até falei com eles. Por que vocês não tiram esse telefone 4 dias? Conecta com Deus. Conecta. E muita gente recebeu. Tivemos. Nós temos testemunho que pessoas realmente desligaram o telefone por 4 dias. E 4 dias o Senhor ministrou sobre eles. A gente tem buscado muito isso, para eles não perderem tempo com o celular, com o aparelho, o que seja, ou com outras coisas que tem, para eles se conectar realmente com o Senhor. E outra coisa também, Carla, que eu acho que é um grande desafio do ser humano, mas nós estamos falando de jovens, são as distrações. O mundo é um que puxa as distrações, e você já parou para perceber que talvez um jovem, ou qualquer pessoa, mas vamos abordar jovens, ele entra para assistir uma mensagem e ali o tempo vai embora? Isso. A gente vê essa questão de distração, principalmente em celular, redes sociais. Muitos usam a Bíblia pelo celular, mas basta só uma mensagem que tira todo o foco ali. Você já entra na mensagem, você já nem lembra mais o que você estava fazendo. Então, realmente, a gente tem batido nessa tecla. E, gente, vamos aproveitar o tempo, né, que nós temos, vamos viver o hoje. Então, a internet, como diz, ela é muito boa, mas ela também tem suas desvantagens que a maioria, né, de jovens, até nós mesmos, né, muitas vezes perdemos muito tempo com ela. E isso é muito... Olha a escala. Primeiro grande desafio de um jovem, o que o mundo oferece. Segundo, as distrações. Terceiro, as obras da carne. O que é isso? Os pecados que o corpo requer deles. O que seria isso? Um sexo fora do casamento, pornografia, masturbação, coisas que não se edificam. E se um jovem não estiver muito em Deus, e eu creio que vocês alertam eles isso, todos os cultos ou em todos os encontros na igreja, ele vai ser um escravo das obras da carne. Você já deparou, Moisés, com algum jovem, ou você, Carla, com alguma jovem, que estava enfrentando uma luta nessa área e que veio pedir socorro a vocês? Até mesmo porque, antes de você falar, é uma coisa que eles têm até dificuldade ou vergonha de se expor, né? Então, assim, a gente não teve essa chegada até nós, mas a gente tem percebido que eles estão muito acelerados.
querendo buscar algo que é o sexo, além da idade. Não esperando isso. E a gente tem alertado eles. Não que tenha vindo até nós, mas a gente tem que falar, vigia, não está na hora disso. Até eu falei na minha ministração, eu falei lá também. Eu falei, aproveite seu tempo, não está na hora disso. Até eu ministrei sobre tempo. É tempo para esperar, espere o tempo certo, que vai cumprir. Talvez você está muito afoito para namorar, para fazer sexo. Não está na hora disso. E muitos deles, por não conhecer, ou talvez até por falta de uma paternidade, ou de casa, não têm recebido isso dos pais, que falaram para segurar, ou talvez esperar o momento certo. Até mesmo porque, Carla, o mundo hoje, ele incentiva, porque eu já, ao longo da vida, eu já ouvi pessoas, claro que não de dentro da igreja, preferir que a filha tinha ou tivesse, né, um relacionamento com o namorado dentro de casa, o pai e a mãe ciente, do que a filha correr o risco de ir para um motel. Ou seja, isso na mente de muitas pessoas está se tornando comum. Que é onde Paulo escreve aos Romanos 12:2, repito, e não vos conformeis com esse. Eu acho que é um alerta isso aqui a todos os pais de jovens. Isso é verdade. Um alerta. Por quê? Eu quero entregar minha filha no altar para um homem. E de preferência, um único homem. Então, essa obra da carne, esse pecado carnal, que nós também já fomos jovens, sabemos muito bem o que é isso, e hoje nós tentamos dar um grito de alerta com eles, mas o que você acha que eles pensam, cara? A Carla está ultrapassada. A Carla está velha. Eu só não vou contar a idade da Carla, que ela está muito nova. Né? Eles pensam assim, o Moisés está ultrapassado, o pastor está ultrapassado. Mas nós sabemos, né, Carla, o que um pecado da carne faz na vida de um jovem. Isso inclui sexo, inclui droga, inclui tudo. Por isso que eu acho que é um grande desafio para vocês dois estar à frente, e Deus tem capacitado. E sabe o que eu acho interessante? É que os frutos estão vindo. Os frutos estão vindo. E outra coisa também que nós vamos abordar aqui, sobre ainda os desafios no meio da juventude, é uma vaidade excessiva. Eu acho que essa vaidade excessiva tem levado talvez um rapaz na ânsia de conquistar, entre o quê? Mentira, gastos desnecessários, procedimentos e assim por diante. Vamos falar disso? De vaidade excessiva. Quantas moças você tem alertado? Minha filha, não é assim. Você, não é assim. Né? Para que eles entendam o amadurecimento. Para que não faça nada precoce. Porque o mundo hoje, as redes sociais, elas têm incentivado o quê? Vaidade excessiva, vaidade excessiva. E se a gente não ficar muito em Deus, a gente cai nisso aí também. Vamos embora falar disso? Pode falar, cara. Realmente, né? E assim, essa questão de chegar em nós, assim, uma pessoa específica, não. A gente tenta abordar o assunto, né, de forma para que todos já entendam, né? E a gente vê que, assim, no decorrer desse período que a gente está, muitos pais também estão vindo acompanhar, eu acho que, assim, para ver, né, a seriedade que a gente está levando nesse ministério. E essa questão da vaidade realmente é muito complicada, a gente fala, não é assim, vamos esperar, né? Essa questão da idade ali, 13, 14, 15, já quer começar com os namorados, a gente fala, não tá na hora, né? Vamos ter um pouquinho aí de calma, né? Que tu tem o tempo certo. E isso acaba com os dias internet, né? Influenciando positivo e negativamente. Porque se abre a internet hoje, o que mais tem é essas blogueiras aí incentivando a você gastar mais, comprar mais, são roupas, lugares, maquiagens, assim, né? E a gente não precisa disso, a gente tem que ser o simples, né? E
Acho que é isso. E até porque lá também foi jovem, né, mas Claro, lá não estamos a gente falou, não, já passou. E é por isso que a gente tenta explicar para eles como que funciona. Não cabe assim. Talvez a gente errou no passado e a gente não quer que eles passem. A gente não quer que eles passam o que a gente passou. Pra gente alertar eles. Não vai por esse lado, vem por aqui. Vamos aqui, vamos comigo. A gente quer que eles andem com a gente. Talvez a gente pode ser chato com eles, mais rígido um pouquinho, mas a gente teve experiências, até negativas a gente teve. E hoje, com a idade, a gente tem uma certa experiência para levar eles no caminho certo. Quando eu paro e reflito sobre a minha juventude, eu sei como eu apanhei nela. Eu não apanhei de pessoas, eu apanhei das escolhas. Porque se nós fizermos aqui uma escadinha, olha, mundo, distrações, obras da carne, vaidade, escolhas erradas. Como eu apanhei para mim. Eu apanhei de mim, não é para mim, não, de mim. Por quê? Escolhas erradas. Nessa fase, 18 anos, 17, eu acho que eu já sabia mais que meus pais. Né? Queria fazer tudo, conquistar o mundo, ir muito além. Eu me deparei com o primeiro desafio que eu enfrentei. Por quê? Sem Cristo, nós não conseguimos. Nós estamos falando de desafios e como eles podem ser vencidos? Em Cristo. É o que eu acabei de ler no início do podcast, que João fala, vós vencestes o maligno. Porque a palavra de Deus permanece em vocês. E como eu me lembro agora dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Ananias e Azarias. Jovens judeus que foram levados cativos para a Babilônia por causa do caráter. Segundo fontes teológicas e informativas, eles tinham entre 13 e 17 anos. Daniel era o mais velho deles. E nenhum deles se corromperam. Por quê? Porque a palavra de Deus estava neles. E o fato da palavra de Deus estar neles, eles não comeram do manjar. Eles aceitaram ser lançados na fornalha de fogo. Daniel na cova dos leões, eram jovens. Paulo escreve para Timóteo, jovem. E Paulo fala o que, Timóteo? Que ninguém te despreze por causa da sua idade. Um pastor, por excelência. Timóteo, um jovem. Então, assim, o que faz com que esses desafios, que nós estamos aqui muito abertamente falando, sejam vencidos os desafios, é a palavra de Deus permanecer em nós e nos nossos jovens. Por isso a importância do relacionamento com a palavra. Caso contrário, qualquer vento, qualquer proposta, qualquer pecado, qualquer desejo, qualquer vontade, vai derrubar os nossos jovens. E se derruba um jovem, quem vai sofrer? A família, a igreja, os amigos e assim por diante. Então, a palavra permanecendo em nós, eu vou falar só de mais um desafio e depois nós vamos para outra pergunta. Ou melhor, outra colocação muito importante futura. Um grande desafio hoje para a juventude são os falsos amigos. Jovens com amizades poluídas, corrompidas. Pensa, Moisés, um jovem dentro da igreja, influenciado por um amigo que nunca quis saber de Deus. Então, acho que também vamos falar sobre isso. As amizades hoje, se não forem amizades verdadeiras, também é um grande desafio para a juventude e para vocês, para nós como igreja, permanecer os nossos jovens protegidos, guardados e curados. Esse é outro grande desafio, né, Marcelo? Esse é outro grande desafio que a gente tem com eles, principalmente os nossos. Para não se corromper, a gente até fala com eles. Convide seu amigo de igreja, de escola, chame ele para vir. Porque é melhor você chamar ele para dentro da igreja que ele chama para o mundo. Então a gente quer trazer aqueles que estão lá, talvez na escola, precisando de algo do Senhor, para estar conosco aqui. E realmente os nossos jovens, eles têm feito isso. Eles têm chamado, têm convocado.
E tem chegado muita gente, muitos jovens aqui, talvez com problemas familiares, emocionais, sexuais. E a gente tem tentado envolver eles no nosso meio. E como o senhor disse, esse mundo, os jovens hoje, realmente a gente tem que lutar contra eles. Tem que lutar contra o mundo. Tem que lutar contra tudo que o mundo tem oferecido para eles. E realmente o mundo é bom. Mas a gente tem algo muito melhor para eles aqui. E a gente tem tentado plantar isso no coração deles. Que é melhor estar na presença do Senhor do que buscando as coisas erradas lá no mundo. Muito bom. Eu já ouvi um ditado, Carla, que é uma verdade, que o verdadeiro amigo é aquele que te leva para Deus. Na minha juventude eu tive muitos amigos. Mas não estou os culpando, porque eu já tinha maturidade, mas vinha sobre mim algumas propostas totalmente opostas àquilo que a minha mãe e meu pai me ensinavam, mas que para essa carne era tentadora. E depois que eu me converti, tudo isso mudou. Tudo isso mudou. E tem muitos jovens que talvez afirmam terem amigos, quando na verdade não são amigos. São interessados naquilo que eles têm, para tirar um benefício próprio, e assim por diante. Então acho que também é algo que vocês têm tratado com os nossos jovens, isso a gente trata também na igreja, sobre a importância com quem que você anda, com quem que você ouve, para quem que você compartilha os seus segredos. E nós temos no nosso meio hoje jovens totalmente abençoados por Deus, puros. Vocês podem falar disso com muita excelência, que vocês têm convivido com essa galera, né? Vocês têm convivido com essa juventude, com essa galera não, com essa juventude. E nós temos aqui pessoas brilhantes, com um caráter magnífico, bons filhos, boas ovelhas, bons amigos, com muito temor. Poderíamos citar nomes, mas para não errar ou esquecer de alguns, permaneçamos aqui, generalizados os nossos jovens. Somos melhores do que todos? Não, mas queremos alcançar um padrão de excelência de temor a Deus, para que os nossos jovens não sejam crentes só dentro da igreja, mas na escola, na faculdade, em casa, quando casarem, na sua família, serem bons esposos, boas esposas, bons pais. O nosso desafio não é só um culto, não é só um conselho, não é só uma palavra, é vê-los sendo transformados de glória em glória. E sabe o que eu estou pensando aqui? Nós vamos marcar mais uma vez outra vinda de vocês, e nessa vinda nós iremos trazer um jovem. E esse jovem nós vamos ouvi-lo. Ele vai contar para a gente os desafios, as lutas, o que enfrenta, a motivação. E eu acho que nós temos. E aí nós vamos fazer aqui uma sabatina nesse jovem. O que vocês estão sendo hoje sabatinadas, aí vocês já vão chegar diferente. O que vocês acham dessa ideia de nós, em breve, trazer um jovem e depois ir trazendo outros também para uma resenha muito legal aqui, para a gente ouvir ele ou ela falar desse mundo que nós estamos falando. Porque uma coisa é nós olharmos, outra coisa é eles viverem. Eu acho muito importante essa questão de a gente trazer os nossos jovens também. E a questão do senhor falar, eu vejo muito a respeito da mesa, né? Nós temos que ter muito cuidado com quem nós nos sentamos na mesa, assim, compartilhar sonhos, essas coisas. E para os nossos jovens, né, a gente sempre fala, não sejam influenciados, influenciam no meio que vocês estão. Essa questão, voltando à questão de amigos, né? Vamos trazer esses amigos, né, para o culto, para a igreja, buscar a Deus. E essa oportunidade aqui de estar trazendo um jovem, eu acho fantástica. Já vão pensar aí, né? Jovens, fé e milagres, preparem. Fica de olho aí, nós vamos chamar alguém. E já viu como a nossa igreja tem recebido novos jovens? Sim. Inclusive na nossa reunião de sacerdotes de homens, tinha um jovem que estava no acampamento,
se não me lembro, se não me engano o nome, Iago, e o pai dele. O Iago foi para o acampamento, convidado o Gustavinho Porto, um beijo Gustavinho, convidou o Iago, e o Iago trouxe o pai e a mãe no culto, o irmão do Iago, não me lembro o nome, mas no culto de homens, de sacerdote, estava aqui o Iago e o pai do Iago. Olha que maravilha. E eles são realmente envolvidos, sabe, pastor? Eu mandei até algum vídeo do sacerdócio no WhatsApp que a gente tem, do jovem que a gente tem no acampamento. E realmente, parece que a hora que eu mandei, eu sabia que eles iam. Quem ia vindo? Assim que eles tiveram aqui, eu dei um abraço dele, conversei com ele. Rapaz, eu sabia que você ia vir hoje. Testificou. Eu sabia que você ia trazer seu pai, até brinquei com ele. Mas realmente, eles estão sendo muito interessados. Mas isso, pastor, também começa em casa. Isso começa no pai também. Isso começa talvez na sua mãe, que está na sua casa. Manda o seu jovem para cá, não deixa ele em casa, não. Ele talvez vai ter envolvido com coisas erradas, com telefone, com outras coisas piores. A gente teve um exemplo negativo no acampamento sobre isso. Que uma mãe não queria que a filha fosse no acampamento. E depois ela ficou apaixonada com os jovens. Olha aí. Sabe, manda seu jovem, não deixa ele em casa. Talvez ele vai estar fazendo coisa errada e vir para cá, nós vamos cuidar bem dele, nós garantimos isso. É o que nós queremos, né? Porque às vezes, hoje, nós vivemos um tempo da terceirização dos filhos. Terceiriza para creche, para escolinha, para babá, pam, 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 pam. E quando vê, o filho está trancado dentro do quarto. O que o filho está fazendo no quarto? Ele não relaciona com o pai, não relaciona com a mãe, não relaciona com a família. O que ele está fazendo? Mas talvez para os pais, pelo menos o meu filho está ali dentro. Nós precisamos de mesa. Os nossos filhos, nós também precisamos de Deus. Eu ouvi há pouco tempo uma palavra onde o pregador falava assim: o povo que saiu do Egito morreu no deserto. Os que nasceram no deserto entraram em Canaã com uma proporção menor, acreditando menos em Deus. Aí o pregador fala assim: os nossos pais acreditaram mais, nós acreditamos menos e os nossos filhos podem ser incrédulos. Como é importante quando o pai conduz o teu filho para a igreja. Principalmente nessa área, juventude. Criança, adolescente, jovens. É um processo. E hoje nós temos aqui uma estrutura para receber desde o berçário, salas de criança e o nosso departamento de jovens, que tem mesclado um pouco com adolescentes, mas que já está achando que é jovens. E está sendo alimentado, comendo uma comida mais forte, mas é melhor estar na igreja. Vamos lá. Nós tivemos aí o nosso acampamento, nosso primeiro, sobre a liderança de vocês, que foi mais que um acampamento, eu creio que foi um congresso, uma conferência, né? Um congresso. Mas vamos agora, para nós encerrarmos esse podcast, falar sobre planos futuros. Nós sabemos que Jesus volta agora. Esse é o nosso primeiro plano futuro, presente. Mas quais são os planos futuros para a Juventude Fé e Milagres? Então, os planos futuros, né? A gente tem muito buscado isso, até no Senhor. Mas a gente tem algo que a gente quer, é fazer um congresso dentro da igreja. Fazer algo que será impactado, marcado mesmo. O acampamento realmente ele foi marcado. A gente literalmente viu o que aconteceu ali com os jovens, com crianças também, com adultos que ali estavam. Mas a gente parece que precisa de selar esse ano com esse congresso. E a gente ainda, eu creio que esse ano ainda a gente faça esse congresso, trazendo o nome de Deus, trazendo palavras com caldo grosso, para que esses jovens
até os adultos, a gente fala jovens, mas é toda a igreja. De 0 a 100, para não esquecer de ninguém, para que sejam todos impactados. A gente quer fazer algo muito, muito grande. Então nós já podemos deixar selado aqui, toca aqui, podemos deixar oficializado aqui já de revelando, trazendo à luz, que nós iremos fazer aqui uma conferência nesse ano ainda de 2024. Amém. De uma amplitude maior, para que nós venhamos expandir não só Patos. Nós vamos fazer uma conferência então de região, convidar jovens de outros lugares, ter no nosso altar pessoas que vão estar ministrando e louvando com a essência dos céus. É isso que vocês estão pensando para planos futuros? Sim. E a gente até tem muitos convidados, né? Muitos amigos fora de lá do Vasco, que podem trazer mais jovens. Então a gente tem, assim, muitos amigos que podem trazer das igrejas, chamar das igrejas para estar conosco. E a nossa expectativa é muito grande, está muito grande para esse congresso, para esse evento. E não só também, igual tivemos o acampamento, vai vir esse congresso, estamos com grandes expectativas de começarmos os evangelismos, né? Coloquei aqui agora. Evangelismo. Vamos falar sobre isso. E nisso, sim, a gente vê o quanto os jovens necessitam e gostam dessa parte. Que na cidade, né, nós temos vários pontos em que podemos nos ir, né? Mocambo, Lagoa. E a gente vê a necessidade dos jovens estarem envolvidos, porque eles gostam dessa parte. Então, assim, os planos futuros não é somente ficar aqui dentro da igreja, né? E, assim, levar o evangelho para fora e vamos alcançar vidas e trazer vidas, né? E eu creio que com essa conferência, depois nós vamos fazer, vai fechar o ano aí com chave de ouro. E o evangelismo também serve de... É porque eles estão muito empolgados. Os meninos, os jovens, eles estão muito acelerados. Então nós temos líderes. E nós temos que salvar. E realmente nós temos que aproveitar isso. Eles já falaram a gente sobre evangelismo, sobre ir para Majorgote, para Lagoa, para o Mocambo. Evangelismo em massa. Isso. A gente quer fazer uns louvor diferenciado ali na Praça do Coreto. Fazer algo que a gente vai envolver aí na parede, sim, para envolver mais. Alguém vai passar lá, opa, que igreja que é essa? Vamos lá. Influenciar, né, de uma forma boa. Porque para um jovem, eu estou pegando a ideia, um jovem que não conhece a igreja, talvez ele pense, eu não vou na igreja não, porque ali é proibição, eu não posso isso, eu não posso aquilo. E quando ele deparar, fica arrepiado, não é do ar-condicionado, não é da presença de Deus. Quando ele deparar com os nossos jovens alegres, felizes, aleluiados, cheios do Espírito Santo, bonito, bem vestido, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Então, são pontos estratégicos de evangelismo para levar o quê para essas pessoas? Jesus. Porque tudo isso que nós estamos falando só é possível quando Jesus está conosco. E já pensou, Carlos, quantos jovens, homens, moços e moças, rapazes que serão alcançados através de uma juventude sarada e abençoada, levando para eles o melhor em um mundo que em um mundo que só oferece coisas, mentiras, traições. Ainda existe um povo que não se contaminou, que é o povo de Deus. Amém. Estamos com grandes expectativas, eu já estou acelerada aqui. Já saí daqui, já coloquei as ideias tudo no papel e só vamos, né? Começar, porque a obra de Deus ela não pode parar. E quanto mais jovens tiverem, nós contamos com todos vocês, né? Porque, como eu falei no início, a obra não faz só comigo com Moisés, nós precisamos do envolvimento de todos. E eu creio que essa cidade aqui, ó, vai ser pequena. Em nome de Jesus. Amém. Estou muito feliz em receber vocês hoje aqui. Eu sei que aqui é muito edificante para quem vai ouvi-los. O nosso estúdio está sempre à disposição de vocês para trazerem jovens, para vir novamente. Eu me sinto honrado com a presença de vocês aqui, grato a Deus. E antes de nós terminarmos, eu quero ouvir do Moisés, depois de você, Carla, um conselho que você deixa para os jovens da nossa cidade ou
aonde chega o nosso podcast. Amém, meu pastor. Um conselho é que vocês procurem a presença do Senhor. Procure verdadeiramente a presença do Senhor. Talvez você não quer vir para a Fé em Milagres. Procure outro lugar, mas que sempre você esteja na presença do Senhor. Que seu alvo seja Cristo. Glória a Deus. Diaconisa Carla, deixa um conselho para essa juventude. Da minha parte, eu falo, não deixe, né, as coisas mundanas entrar no seu coração. Foque, né, no Senhor, que é o nosso alvo, e que aqui tudo é passageiro, que nós estamos buscando algo maior. E é isso. Vamos. Que vamos. Só vamos. Só vamos. Olha que lindeza desse casal. Deus abençoe vocês. Nós vamos encerrar aqui o nosso bate-papo saudável. E eu quero que vocês escolham entre um e outro quem vai terminar para a gente com uma oração abençoando a juventude da nossa nação brasileira. Porque eu creio que há uma unção sobre a vida de vocês para abençoar os nossos jovens, que nesse momento tantos têm sido levados pelas drogas, por acidentes, por escolhas erradas, quantos jovens se perdendo, e nós sabemos que há um caminho, e esse caminho é Jesus. Quem que vai orar? Os dois vão orar, e eu quero só receber essa oração aqui, que eu também sou um jovem. Eu vou orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estar na tua presença, falando dessa juventude, falando da nossa igreja, falando dos nossos jovens, Senhor Deus, que têm chegado aqui e têm saído curados. Senhor, que essa mensagem, Senhor Deus, esse podcast, possa alcançar, Senhor Deus, um grande número de jovens, Senhor Deus. Aquele que está perdido, Senhor Deus, aquele que tem buscado algo no mundo, Senhor Deus, que possa ver em nós ou no Senhor algo grande, algo maior, e que o teu nome, Pai, seja glorificado. Pai, abençoe essa juventude, abençoe a nossa nação, abençoe o jovem, Pai, que está perdido, que está corrompido, que foi agredido. Senhor, que o teu nome, Pai, seja glorificado e que ele verdadeiramente veja o amor que há sobre a vida dele, Senhor Deus, que vem somente de ti, Senhor Deus. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor Deus. E que o teu nome, Pai, seja glorificado. Assim, Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e sobre o ministério de jovens da Igreja Fé em Milagres. Muito obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. E com alegria maior do que quando começamos, nós estamos terminando aqui o 6º episódio da Igreja Fé e Milagres com os nossos líderes, Moisés Moraes e Carla Cacheta. Nós estamos situados na Rua Ouro Preto, 715, no bairro Santo Antônio. Igreja Fé e Milagres. Os cultos de jovens, sábado sim, sábado não. De 15 em 15 dias reunidos aqui. Que Deus abençoe e te aguardamos aqui.